Oi meninas, tudo bem? Hoje nós vamos fazer isso daqui, ó. Então eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazendo, ensinando como que a gente usa. Depois a gente vai pro passo a passo pra saber como é que faz, tá? Esse daqui é uma frente de forno. Ele serve pra dar uma tampadinha aqui no forno, ó. Vocês vão ver no passo a passo que a gente usa duas cordinhas aqui, dois cordões, que é o que a gente usa pra fixar. Então eu coloco aqui e pego esses dois cordões e amarro de um lado e amarro aqui do outro. Tá vendo? Ele enfeita a cozinha, esconde o que tá no forno e a gente pode usar como batimão também. Bonitinho, né? Vamos então aprender a fazer? Vamos agora entender o que nós fizemos para chegar naquele resultado final que vocês já viram. Eu cortei aqui, gente, uma faixa de 9,5 porque eu quis aproveitar e deixar no meio esse motivo do meu tecido, tá vendo? Então vocês podem cortar uma faixa, dependendo do tecido que vocês forem usar, da largura que vocês queiram aproveitar a estampa. Se vocês não tiverem essa preocupação que eu tive, for uma estampa de folhinha, de florzinha, pequenininho, que não tem problema, vocês cortem uma faixa entre 7 centímetros e 10 centímetros, tá? A faixa que a gente coloca aqui é um enfeite, então na hora de vocês cortarem, vai pelo gosto de vocês. Ah, eu gosto de mais delicadinho? Cortem uma faixa de 7. Ah, não, eu não me importo, eu gosto grande, minha cozinha é grande, tem espaço. Pode cortar uma faixa de 8, pode cortar de 9, até 10 centímetros. Eu acho que mais que 10 centímetros fica muito grande e menos de 7 fica muito pequeno, porque eu tô dando essas medidas já sabendo que nós vamos perder 1,5 cm, que é 75 de baixo e 75 de cima, ok? Então, primeiro vocês decidam a cor da toalha e a cor da faixa, tá? Uma outra observação que eu quero fazer em relação à toalha é o seguinte: vocês viram que o meu forno é pequeno, então uma toalha de rosto para mim foi suficiente para fazer esse frentão. Se for um fogão de 5 bocas, de 6 bocas, talvez compense você usar uma toalha de banho, tá? Se de repente você achar que a toalha de banho fica muito grande, você pode comprar a toalha de metro, medir o bracinho, né, onde abre o teu forno, e daí você corta naquela largura, tá? O comprimento depois eu vou explicar aqui, mas a largura, para um forno pequeno, para um forno de 4 bocas, a toalha de rosto, ela é suficiente. Mas eu acho que um fogão maior, pode ser que você ache desproporcional. Então, daí você pode usar ou uma toalha de banho, ou pode, de repente, comprar uma toalha de banho e estreitá-la, ok? Para essa peça aqui, a gente usa uma toalha de qualidade boa também, tá? Porque depois a gente vai lavar, é uma peça de cozinha, pode usar para enxugar a mão. Então daí, se a toalha encolhe muito, coisa que acontece com as toalhas de qualidade inferior, o tecido pode não encolher tanto e daí fica um trabalho feio, tá bom? Então vamos lá. A faixa nós já decidimos, então o primeiro passo que nós temos que fazer é o seguinte: vira a toalha no avesso e vocês vão dobrar a pontinha de cima 5 centímetros, tá? Deixa eu usar minha fita métrica aqui para eu medir. Tá maior. Então, ó, mede 5 centímetros e alfineta. Bem certinho, tá?
Sobe um pouquinho. Aqui. Então, nivela bem niveladinho aqui nas pontas. Marca certinho 5 centímetros. E agora a gente vai passar uma costura bem aqui na beiradinha da vira, tá? Então, ó, aqui é a beiradinha, tá vendo? Bem aqui na beiradinha. Passa uma costura reta, tá? Pode usar o ponto 2,5, no máximo 3 aqui. Com um retrocesso bom aqui na ponta. Já costurei aqui e agora nós vamos fazer a seguinte marcação. Dessa dobra aqui para baixo, nós vamos marcar, deixa eu conferir aqui, 12 centímetros, tá? Nós vamos marcar 12 centímetros daqui para baixo. Então, dessa ponta que nós costuramos aqui, da ponta de cima para baixo, nós vamos marcar 12 centímetros. Vou marcar assim com a fita métrica, que é mais fácil, porque a toalha é um material que corre muito, anda muito. Então, aí eu venho com a régua, qualquer régua, tá? E eu faço um risco pra marcar. Aí. Pronto. Eu vou pegar minha faixa, eu vou colocar aqui em cima e eu vou cortar ela um pouco maior, uns 3 centímetros maior do que a toalha. Tô cortando aqui com uma sobra, tá? E o que nós temos que fazer primeiro? Eu vou colocar essa faixa aqui em cima desse risco, para eu ter, no risco que eu fiz aqui, eu vou colocar a minha faixa. Antes de alfinetar para costurá-la, o que eu vou fazer? Já que aqui ela tá retinha pra mim, eu vou vir aqui com esse canto, com essa sobra desse lado, ó. Deixa eu colocar assim pra ficar melhor. Então, ó, aqui tá o risco que eu fiz, a marcação que eu fiz, certo? Eu vou colocar essa faixa frente com a toalha, tá? Em cima desse risco que eu fiz aqui, para eu ter certeza que a minha faixa está reta, tá? Aí eu vou dobrar aqui na altura da toalha. Eu vou dobrar e eu vou vincar. Vou deixar aqui bem vincado. E vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. E ela vai ficar vincada. Agora que eu já vinquei dos dois lados, eu vou vir aqui e vou passar uma costura menor que um pé de máquina para fixar essa dobra, tá? Vou passar uma costura aqui bem pertinho, inteirinha desse lado e inteirinha desse lado aqui também, tá? Já passei a costura aqui desse lado e desse lado aqui também, tá? É uma costura bem pertinho, ó, é bem pertinho mesmo. Agora eu vou enfeitar essa minha faixa. Então, eu quero colocar esse barradinho inglês, tá? Eu vou cortar ele também um pouquinho maior. Na parte que será que eu vou colocar pra lá, na parte de baixo, que se você tiver uma faixa com sentido, que a minha não tem sentido, seria na parte de baixo.
Na parte de baixo eu vou colocar esse meu barrado inglês, vou posicioná-lo e vou passar uma costura aqui de pé de máquina, tá? Como essa daqui é uma parte de enfeite, na verdade, vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor. Eu quero que fique assim, ó. Que fique a minha faixa e o meu barrado inglês aqui embaixo, ó. Eu quero que a minha fique assim, tá? Agora, nada impede de você querer que a sua fique assim, ó. Fica bonito também. Se você quiser colocar uma cianinha em cima e embaixo, se você quiser colocar um grilô, se você quiser colocar qualquer outro tipo de enfeite, a hora é agora. Aqui é a hora de criar. Você cria da melhor forma que você achar que deve para combinar com o que você está usando, para o seu cliente ou para o que você está fazendo. Eu quero colocar para ficar assim, ó, na parte de baixo. Então, eu vou posicionar aqui embaixo e vou passar uma costura de pé de máquina. Já fixei, então eu vou usar o mesmo tamanho da faixa para fazer o vinco aqui e para fazer um vinco aqui também, para já ficar alinhado. Bom, já enfeitei minha faixa, já decidi como que vai ficar. Então, agora eu vou colocar a minha faixa aqui em cima desse risco que eu fiz, tá? Frente com a toalha, tá? Eu vou colocar ela na parte de cima. Então, ó, aqui tá minha dobra, aqui tá o meu risco. Eu vou colocar aqui, ó. E ele vai ficar bem alinhadinho, porque nós já fizemos aquele vinco. E eu vou alfinetar para ficar bem certinho. Que essa toalha, ela tem uma carinha assim para todo mundo, então tem que ficar bem certinho, bem retinha a costura. E eu vou passar uma costura aqui de pé de máquina, uma costura reta, fazendo um retrocesso bem bom aqui nas pontinhas, tá? Costurado, o que que eu vou fazer agora? Eu vou descer, agora, tá vendo? Eu costurei aqui, eu vou abaixar, vou colocar aqui de frente a minha faixa, eu vou puxar, vou colocar esse vinco do joguinho, do barradinho inglês bem certinho aqui. Esse daqui ficou menor, tá me dando um pouquinho de trabalho, mas ele vai ficar. Deixa eu alfinetar. Pronto. Aqui também. Olha como ele ficou. Ele fica bem certinho. Por quê, gente? Sabe o pé de máquina que eu dei desse daqui, do barrado inglês aqui na faixa? Eu tô usando ele como vira. Então, eu já sei que ele vai ficar retinho aqui. Então, eu coloco a costura pra baixo e quando eu desço, o meu acabamento aqui já tá pronto. Vocês conseguem ver? Meu acabamento já está pronto. Então, o que que eu vou fazer agora? Vocês vão lá na tábua, tá? Passa direitinho no ferro pra ficar muito bom. Agora, eu vou passar uma costura aqui embaixo pra fixar a faixa na toalha, tá? O acabamento aqui do lado é da seguinte forma, é um segredinho aqui da peça. Eu vou costurar meu barrado inglês aqui, deixa eu puxar mais pra cá.
eu vou costurar o meu barrado inglês até chegar na faixa, tá? Depois que ele chegar na faixa, eu vou pular 2 centímetros, deixa eu ver se são 2 mesmo. Opa! 2 centímetros. Eu vou pular 2 centímetros e naquela costurinha do vincado que a gente fez, eu vou passar uma outra costura aqui por cima para fixar a lateral da minha faixa aqui na toalha, certo? Então, eu vou vir com a costura aqui em cima do barrado inglês, paro quando começar a faixa, pulo 2 centímetros e faço uma costura aqui bem em cima da costura que nós fizemos do vincadinho lá, ok? Nós vamos fazer isso aqui e vamos fazer isso do outro lado. Mas antes eu vou passar uma costura aqui. Como eu tô usando uma linha branca, eu não vou passar a costura aqui no meu tecido vermelho. Eu vou passar ele bem na beiradinha do barrado inglês aqui, para não aparecer minha linha branca, certo? Então, quando vocês forem costurar aqui, toma bastante cuidado para ficar uma costura caprichosa. Então, como agora a linha da canelinha vai ficar toda na toalha, procurem usar na canelinha uma linha da cor da toalha, para ela não aparecer, tá? Fica um trabalho bem caprichado. E aqui vocês tentam usar sempre a linha da cor da costura que vocês vão fazer, certo? Eu vou passar então a costura aqui para aproveitar minha linha branca e não ficar tirando a costura a todo tempo, tá? Agora, aqui nessa beiradinha aqui, não tem problema esse pedacinho ficar com uma costura branca, vez que a linha branca vai combinar com a toalha do mesmo jeito. Muito bem, já costurei, ó, ficou assim, tá? O branco no branco é ruim, que vocês não conseguem ver direito, né? Bom, agora pra finalizar, só falta a gente fazer um barrado aqui. Esse barrado aqui, a gente primeiro precisa, quando vocês forem fizerem lá no fogão, vocês fazem essa parte no forno. Aí, como que nós vamos usar? Nós vamos usar essa parte aqui que nós fizemos o virado, ficou uma canaleta. A primeira coisa que nós fizemos não foi fazer essa vira, aqui ficou uma canaleta que vai passar um cordão. E nesses 2 centímetros que nós deixamos aqui sem costurar, vai passar o outro cordão, tá? Até aqui, de repente, se vocês quiserem marcar 2 centímetros aqui pra cima e passar uma costura aqui, também pode. Mas eu não vou fazer isso porque senão não vai ficar bonito aqui no meu tecido. Então, depende muito do tecido que vocês estão usando, tá? Porque também eu vejo que deixando esse buraquinho aqui não há necessidade de fazer a costura. Mas se for tudo bege, por exemplo, a toalha bege, a estampa aqui bege e vocês quiserem passar essa costura, dá pra colocar também. Então, aí vocês vão lá no seu fogão, no seu forno, de qualquer maneira, e coloca essa peça já dobradinha assim, simulando como que ela vai ficar pronta, certo? E daí vocês medem onde vai acabar o teu fogão. Ou medem a altura que vocês querem. Eu quero usar no meu fogão até onde o fogão termina, certo? Por quê? Porque depois eu tenho uma gaveta. Então, tem quem queira até mais baixo, que não use a parte de baixo do fogão. Então, aqui tem que obedecer o fogão, tá? A altura do fogão e o que você acha bonito, o que você gosta. Eu já fiz a minha marcação, tá? Eu vou tirar essa parte, porque a parte que você não quer, você simplesmente corta com a tesoura, tá? Então, eu vou cortar aqui, a minha coincidiu exatamente com esse enfeite aqui. Então, eu vou cortar aqui.
Agora, para finalizar aqui, eu vou pegar minha faixa, vou colocar aqui e vou fazer praticamente a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Eu vou cortar aqui um pouquinho maior. Aqui, aqui, de olho mesmo, tá, gente? 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2, tá? Então, eu cortei aqui. Eu vou posicionar aqui nesse limite para que ela fique reta. E eu vou fazer o vincado aqui do acabamento. Muito bem. Já fiz esse vincado. Esse daqui eu não vou passar costura na lateral. Depois vocês vão ver que a gente vai conseguir trabalhar com ele. Como essa minha faixa é de 9,5, eu vou marcar daqui pra cá 7,5, tá? Esse aqui vai ficar retinho. Aqui ficou, ó. Pode ser na fita métrica, pode ser na régua, tá? Então, ó, sempre quando eu vou colocar uma faixa dessa maneira, da largura da faixa eu tiro 2 centímetros. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Tô marcando aqui o 7,5, vez que a minha faixa é de 9,5. Eu vou colocar a minha faixa vincada aqui certinho. Em cima desse risco. Vou alfinetar para ele não andar. Para ela não andar. Vou alfinetar bem certinho. Porque a toalha, ela faz andar, viu? Então, alfinetem, não economizem no alfinete. Pronto. E vou passar uma costura reta aqui também, tá? Só aqui nessa parte de baixo. Uma costura reta com pé de máquina. Passei a costura aqui. E agora eu vou virar aqui, ó. E quando eu viro aqui, ele fica certinho aqui. Então, como ele fica certinho, agora a gente dá acabamento colocando o barradinho inglês. Cadê meu barrado inglês? Tá aqui, deixa eu achar à frente o verso dele. Aqui. Então, eu venho, coloco o barrado inglês aqui certinho. Deixa as sobras dos lados, tá? A gente faz o acabamento nessa sobra dos lados depois, no barrado inglês. Aí, eu vou colocar aqui, ó, alfineto bem certinho. Passa aqui também bem certinho, tá? E a gente passa uma costura de pé de máquina aqui. Como a toalha, ela costuma desfiar bastante quando a gente corta, passa uma costura de pé de máquina um pouco maior, tá? Se a máquina de vocês a agulha andar, traz a agulha um pouquinho mais pra dentro aqui. Pra gente dar depois uma finalizada aqui, eu vou mostrar pra vocês. Então, primeiro passa esse pé de máquina um pouquinho maior, tá? Então, quando eu passo a costura aqui já fica costurado, mas eu vou passar um zigue-zague aqui bem na pontinha pra gente segurar esse desfiado aqui. Passa um zigue-zague bem pertinho, bem pequeno, tá?
Já passei, eu trago ele pra cá e agora eu finalizo aqui, ó. Bom, antes eu vou fazer assim, ó, ele virado pra cá, eu vou vincar aqui, na mesma altura da toalha aqui, tá? Aí eu vou descer e eu vou colocar um alfinetinho aqui pra dar uma segurada pra mim. Ó, e vou fazer isso desse lado de cá também. Viram? Aí eu vou vir agora com um pezinho de máquina. Opa! Agora eu vou vir com um pezinho de máquina, não, com uma costura aqui bem pertinho, ó. Eu vou finalizar aqui e já venho fechando essa lateral aqui também, que ainda tá aberta. Aqui não tem necessidade de ficar nada aberto. Eu vou vir passando uma costurinha aqui na beiradinha pra fixar essa lateral. Ajeita bem ajeitadinho pra não aparecer a toalha pro lado de cá, tá? Aí. Passo desse lado e passo do lado de cá. Oi, meninas, já terminei. Olha que linda que ficou. Eu acho muito útil isso daqui. Fica dessa forma, olha. Ela fica bem bonita. Eu acho muito útil isso daqui, porque às vezes a gente guarda algumas coisas no forno de casa que fica meio aparente ali, a gente dá uma escondida. Saco de pão, uma panela com óleo, então dá uma escondida. E outra que quando a gente tá cozinhando, a gente pode usar esse trabalho aqui como bate-mão. Pra enxugar a mão, pra apoiar, bom, enfim, pra limpar a mão, né? Então pode usar como bate-mão. Já terminamos nossa peça. Olha que linda que fica. Eu acho isso uma peça muito útil para ficar no fogão, sabe? Porque além dele servir como um esconde-esconde daquilo que a gente coloca no forno e não quer que apareça, como um saco de pão, uma panela com óleo, qualquer outra coisa. O último pedacinho de bolo e a visita chegou, não dá para servir. Então qualquer coisa que a gente deixa ali escondido, esse daqui acaba escondendo mais ainda. E a outra utilidade dele é como bate-mão. Na hora que você está cozinhando, que está passando por ali e dá uma enxugadinha na mão. Então eu acho uma peça muito legal, muito útil. Agora que nós finalizamos, é só passar então um cordão de São Francisco aqui. Eu vou colocar esse cordão cru aqui, ó. Eu vou colocar esse cordão cru que no meu tecido tem um pouquinho de cru. Eu vou colocar para dar uma quebrada aqui no branco. Então nós vamos colocar aqui nessa canaleta e nessa. E a gente vai colocar como vocês já viram no forno, tá bom? Então tá aqui a nossa peça de hoje. Espero que vocês gostem. Quero ver quem que vai fazer. E outra coisa que a gente pode fazer na continuidade é o seguinte, um pano de prato que combine, ou até mesmo um bate-mão mesmo, que combine, tá? Inclusive eu quero fazer uma pergunta pra vocês, que vocês são muito quietinhas nos vídeos que vocês assistem. O que vocês gostariam de que eu fizesse? Então, por exemplo, agora que nós fizemos esse trabalho aqui, vocês todas sabem fazer pano de prato? O que vocês acham da ideia da gente fazer na próxima aula um pano de prato? Então fale aí, vejam o que vocês acham, fale aí o que vocês querem que eu faça e só me avisar, que a próxima aula a gente faz, tá? Então, ó, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!